Bom de Bíblia começando no quarto e último dia da disputa entre o Alisson e o Luiz aqui no Bom de Bíblia Nordeste, primeira fase. No momento, 100 pontos separam os bons de Bíblia aqui. 750 pontos para o Alisson, 850 pontos para o Luiz. E olha, 100 pontinhos separando esses dois no último dia, onde tem a roleta bíblica, onde eles têm que falar versos bíblicos de cor e onde cada acerto vale 150 pontos. Minha gente, vai ser uma loucura esse último dia aqui. Fortes emoções te aguardam e muito conhecimento bíblico. Então, fique comigo aqui até o final, porque o programa de hoje promete. Eu vou fazer um rápido intervalo, volto já, 30 segundos, não dá nem para você sair da sala. Eu volto aqui. Voltamos com o quarto e último dia da disputa entre o Alisson e o Luiz aqui no Bom de Bíblia Nordeste. O Alisson, representante aqui do Rio Grande do Norte, tem 750 pontos. O Luiz, representante do Ceará, tem 850 pontos. 100 pontos separam os nossos dois bons de Bíblia e 100 pontinhos, minha gente, é a quantidade de pontos de uma resposta correta. O Alisson está tentando aqui a virada, mas o Luiz não quer deixar a virada acontecer. Mas eu quero te lembrar que, além de múltiplas escolhas e verdadeiro ou falso, no programa de hoje tem a roleta bíblica, onde eles têm que falar versos bíblicos de cor e cada acerto vale 150 pontos. Ou seja, cada acerto aqui pode ser essencial para definir quem terá mais pontos ao final do programa de hoje e, tendo mais pontos ao final do programa de hoje, já avança automaticamente para a segunda fase do programa. Bom, vamos ver o que acontece por aqui. Fique ligado, o programa está só começando. Deixa eu dar um oi para os nossos dois bons de Bíblia. Alisson, seja muito bem-vindo mais uma vez. Mais uma vez, muito obrigado. Alisson, explica para o telespectador um pouquinho quais são as suas técnicas de estudo aí. Como é que foi estudar para o Bom de Bíblia? Na verdade, eu comecei a me preparar, minuciosamente a partir da segunda quinzena de abril, quando eu tive a confirmação realmente das passagens aéreas, eu vi que realmente iria participar. Falou, vale a pena investir meu tempo aqui agora. Aí eu comecei a estudar, mas o tempo ainda foi um pouco escasso, Pelos conhecimentos gerais, ver os detalhes, mas graças a Deus só estar aqui é um privilégio muito grande. Muito bom. E você, Luiz, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, André. Explica para o telespectador também um pouquinho como é que foi o seu estudo para o Bom de Bíblia. Olha, eu procurei escrever, tomar nota de algumas coisas e tentar dar o máximo no tempo que eu também tinha para estudar não somente as cartas, mas dar uma olhadinha também em outras coisas gerais da Bíblia, genealogias. Muito bom. Legal ter você aqui também, viu, Luiz? Muito obrigado. Muito bom. Então você aí de casa, pegue a sua Bíblia, se prepare, porque o programa de hoje está apenas começando. Lembrando que nessa temporada estamos estudando os livros ali que vão de Romanos até Efésios. São 5 cartas escritas por Paulo e presentes no Novo Testamento. Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas e Efésios. Muito bem, vamos começar e o programa de hoje eu começo com você, Alisson. Pergunta na tela valendo 100 pontos. De acordo com o que escreveu aos Gálatas, quando esteve em Jerusalém, além de Cefas, quem mais Paulo viu dentro do período de 15 dias? Além de Cefas, que também é chamado Pedro, Paulo viu, nos 15 dias que ele esteve ali, ele viu a Tiago, irmão de João, a Judas, irmão do Senhor, a André, irmão de Pedro, ou a Tiago, irmão do Senhor? Valendo 100 pontos, 30 segundos, Alisson. (20 segundos). O Alisson está indo na opção D. Tiago, irmão do Senhor. Está seguro da resposta? Sim. Pode confirmar então, por favor. E a resposta dada pelo Alisson está
Certo, Alisson, é isso mesmo. Tiago, o irmão do Senhor, faz 100 pontos e empata tudo, hein? 850 pontos para o Alisson, 850 pontos para o Luiz, mas o Luiz tem direito a uma pergunta agora. Luiz, pergunta na tela valendo 100 pontos. Depois de sair de Jerusalém, para quais regiões Paulo informou aos Gálatas ter ele se dirigido? Depois de sair de Jerusalém, Paulo foi para a Arábia e a Síria? Foi para a região Frígio-Galácia e Cirene? Foi para a Síria e a Cilícia? Ou foi para Listra e Derbe, segundo o que ele informou aos Gálatas? Valendo 100 pontos, 30 segundos, Luiz. Estou em dúvida aqui, vou pedir ajuda. Ok. Está em dúvida entre quais opções, Luiz? A opção A, principalmente, eu estou achando que é a opção A. Ok. Mas eu quero confirmar. Vamos ver qual carta sai aqui para o Luiz. E o Luiz tirou, pode mostrar, biblia.com.br. O Luiz terá 30 segundos para utilizar essa ajuda. Ok? Já selecionou? Ainda não, pronto, selecionei. Ok. 30 segundos, valendo. Para onde Paulo informou aos Gálatas ter se dirigido depois de sair de Jerusalém? Para a Arábia e a Síria? Para a região Frígio, Galácia e Cirene? Síria e Cilícia? Ou foi para Listra e Derbe? 10 segundos. 5. Acabou o tempo. Pode voltar ali, por favor. Luiz, encontrou alguma coisa que te ajudou? Acho que sim. Ok. E aí, vai de qual resposta? Vou na opção A. Opção A, Arábia e a Síria. Ok. Pode confirmar a resposta. E a resposta dada pelo Luiz está em Gálatas capítulo 1, versículo 21. Vamos ver. Gálatas 1, 21. Diz assim... É a sequência, né? Ele passou 3 anos, tal, subiu a Jerusalém, visitou Cefas, encontrou lá Tiago, irmão do Senhor. Aí, no 21, ele diz: depois fui para as regiões... puxa vida, Luiz. Para as regiões da Síria e da Cilícia. Então, a opção correta seria a opção C, não a opção A. Então, continua com 850 pontos, continua tudo empatado por aqui. Agora é a chance do Alisson ficar à frente do placar. Vamos lá, Alisson. Pergunta na tela valendo 100 pontos. De quais igrejas disse Paulo aos Gálatas não ser ele conhecido de vista? Opção A. Segundo Paulo disse aos Gálatas, ele não era conhecido de vista das igrejas da Sicília, da Judéia, de Roma ou da Grécia? Valendo 100 pontos, 30 segundos. Vou pedir ajuda. Ok, o Alisson vai pedir ajuda. Vamos ver que ajuda sai para ele. E o Alisson tirou biblia.com.br. Ele terá 30 segundos para fazer uma busca no site biblia.com.br e saber de quais igrejas aí Paulo não era conhecido de vista, segundo o que ele escreveu aos Gálatas. Já selecionou o livro de Gálatas aí? Não. Ok, pode selecionar. Pronto. Tudo certo? Sim. 30 segundos, valendo, Alisson. Será que eram as igrejas da Sicília, da Judéia, as igrejas de Roma ou da Grécia, que Paulo disse aos Gálatas que não o conheciam de vista? Dez segundos. 5 segundos. Acabou o tempo, pode voltar. E aí, encontrou alguma resposta que te ajudou? Sim. Qual a opção que você vai? B. B, Judéia. Ok. Só de curiosidade, o que é que você escreveu ali na busca? Conhecido. Conhecido. E aí apareceu a resposta. Exatamente. Ok. Pode confirmar.
Acho que ele deve ter acertado, se encontrou ali no biblia.com.br, mas vamos ver. E a resposta dada pelo Alisson com a ajuda do biblia.com.br está... Tá certo, Alisson, é isso mesmo. As igrejas da Judéia não conheciam Paulo de vista, segundo o que ele escreveu aos Gálatas. Isso está em Gálatas 1:22. Faz 100 pontos e passa à frente do placar agora o Alisson, hein? 950 pontos para ele, 850 pontos para o Luiz, mas o Luiz tem a chance de fazer 100 pontos e empatar tudo de novo. Luiz, pergunta na tela valendo 100 pontos. Escrevendo aos Gálatas, o que Paulo testificou sobre a reação daqueles que ouviram falar sobre a sua conversão, a conversão de Paulo? Opção A, eles desconfiavam da conversão de Paulo? Eles questionavam a conversão de Paulo? Eles glorificavam a conversão de Paulo? Ou eles exultavam a conversão de Paulo, segundo o texto que ele escreveu ali em Gálatas? Valendo 100 pontos, 30 segundos, Luiz. Estou em dúvida entre a C e a D, então vou pedir ajuda. Ok, está em dúvida entre a C e a D. Vamos ver que ajuda sai para o Luiz. E o Luiz tirou consultora bíblica. Vamos ver aqui. Só a produção está dizendo aqui, só o Luiz tirou a ajuda da Mayara a semana inteira, não tirou nenhuma vez, Alisson? Não, eu só tirei o biblia.com. Olha só, queria ajudar a Mayara, quer ajudar todo mundo, mas é o que sai nas cartas, né, Mayara? Pois é, não tenho culpa nisso. Vem pra mim. Muito bem. Ô, Mayara, seja bem-vinda ao programa. Obrigada. E a dúvida do Luiz é o seguinte. No texto aos Gálatas, Paulo diz que a reação daqueles que ouviram falar sobre a sua conversão era qual? Ele está entre glorificavam e exultavam, é isso, né, Luiz? Isso. É uma dessas duas ou seria a A ou a B? Não, é uma dessas duas. Eles glorificavam a Deus por conta de tudo que tinha acontecido. Ok. Então eles seria reconheciam, né? O glorificar ali é reconhecer a ação de Deus na vida dele. Ok, então opção C, glorificavam, vai com ela? É uma das opções que você imaginava, não é? Ok, então pode confirmar. E a resposta dada pelo Luiz, com a ajuda da nossa consultora bíblica, Mayara Costa, está... Certíssimo, é isso mesmo, glorificavam. Isso está registrado em Gálatas 1, 23 e 24, faz 100 pontos, empata tudo novamente, 950 pontos para os dois. Mayara, mais uma vez, obrigado pela participação no programa. Valeu, André. Minha gente, tá tudo empatado aqui. E eu vou pro intervalo. E a hora que eu voltar, vai ter verdadeiro ou falso e vai ter roleta bíblica. Vai ser uma loucura isso daqui. Você não vai perder, não é? Eu faço um rápido intervalo, na volta a gente descobre qual desses dois que estão empatadíssimos avança para a segunda fase. Não saia daí, eu volto em instantes. Estamos de volta e agora, minha gente, é que tudo se define. Sabe por quê? Porque esse é o último bloco do último dia da disputa entre o Alisson e o Luiz. E tá tudo empatado aqui, 950 pontos para os dois. Quem deles vai avançar para a próxima fase? Agora não dá para saber nada. A gente vai ter verdadeiro ou falso e depois a roleta bíblica. O que será que vai acontecer? Qual deles vai ter mais pontos ao final desse bloco agora e avança para a próxima fase e continua sonhando com a viagem para Israel com tudo pago? Eu não sei. O que eu sei é que quem for o campeão dessa temporada vai para a Terra Santa, tendo como guias de turismo os apresentadores do programa Viaje Comigo. O vencedor do Bom de Bíblia dessa temporada vai ganhar uma viagem para Israel e vai viver uma experiência incrível no Muro das Lamentações, esse lugar tão especial para o povo judeu. E você pode viajar junto com ele. Para saber como, entre aí no site do Viaje Comigo, viagecomigo.tour.br, e você vai acessar o link Grupo Israel Bom de Bíblia. Espero você, hein?
Vamos então agora à sessão do verdadeiro ou falso. Lembrando, Luiz já usou as duas ajudas, não tem mais ajudas e o Alisson ainda tem direito a uma ajuda. E eu começo o verdadeiro ou falso com você, Alisson. Afirmação na tela, valendo 100 pontos. Paulo perguntou aos romanos: onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da liberdade. Se Paulo perguntou isso aos romanos, é verdadeiro, se não é falso. Valendo 100 pontos, 30 segundos, Alisson. Vou usar ajuda. Ok, sobrou apenas uma ajuda. É a ajuda da Bíblia de Estudo Andrews. Ele terá 30 segundos para usar a Bíblia Andrews. Lembrando, você pode ter a sua acessando cpb.com.br, a melhor Bíblia para você conhecer a Palavra de Deus, cheia de ajudas ali. Peça a sua em cpb.com.br. Tudo certo aí, Alisson? 30 segundos, valendo. Será que Paulo perguntou isso aos romanos? Onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da liberdade. Lembrando, para formularmos as perguntas aqui, sempre usamos a tradução Almeida Revista e Atualizada da Bíblia, que é a tradução da Bíblia de Estudo Andrews. Ok? Acabou o tempo, pode fechar, por favor, Alisson. E aí, encontrou alguma resposta que te ajude? Sim. E aí, vai de verdadeiro ou vai de falso? Vou de falso. Falso? Por que vai de falso, Alisson? Porque, graças a Deus, achei o texto e aí não é pela lei da liberdade, é pela lei da fé. Ah, teria uma pegadinha no final ali. Isso. Ok. E a resposta dada pelo Alisson com a ajuda da Bíblia de Estudo Andrews está... Tá certo, é isso mesmo, a pegadinha era exatamente essa que você disse e está em Romanos 3:27. Faz 100 pontos o Alisson e agora tem 1.050 pontos no placar. Agora é com você, Luiz. Afirmação na tela, valendo outros 100 pontos. Na carta aos Romanos, vemos com clareza que Paulo não anula a lei. Abre aspas. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Fecha aspas. Se Paulo escreve exatamente isso aos romanos, é verdadeiro, se não é falso. Valendo 100 pontos, 30 segundos, Luiz. Luiz está indo com verdadeiro. Acha que é isso mesmo, Luiz? Creio que sim. Ok, acredita que sim. Então pode confirmar, não tem mais direito a ajudas. E a resposta dada pelo Luiz está... Tá certa, Luiz, é isso mesmo. É verdadeiro. Isso está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 31. Continua tudo empatado aqui. 1.050 pontos para os dois. E olha, eu quero te dar um presente. Falando aí de Paulo dizendo que não anula a lei e tudo mais, não é? Aqui nesse DVD, Paulo, Mensageiro da Cruz, você vai aprender muita coisa com o pastor Gilson Brito, que é o apresentador do programa Voz da Profecia e que faz esse estudo aqui. Inclusive, no 11º estudo, tem o título de Paulo e a Lei. Então, quer saber o que Paulo fala sobre a lei? Peça já o seu estudo sem custo nenhum. A gente envia para sua casa. Os números para você pedir esse estudo aparecem agora na sua tela. Tira uma foto aí e depois liga para a gente ou manda mensagem no WhatsApp. Minha gente, com tudo empatado entre eles, 1.050 pontos para cada um, nós vamos para a roleta bíblica. E agora, os nossos participantes terão o seguinte desafio. Vocês terão 2 minutos para falar a maior quantidade possível de versos bíblicos de cor, ok? Para acertar, vocês precisam primeiro falar o nome do livro, o capítulo, o versículo e depois o texto. Se tudo isso estiver correto, cada acerto vale 150 pontos. Lembrando que vocês têm no máximo 5 segundos para começar a falar o verso depois que o outro terminar. Se não falar após no máximo 5 segundos, volta a chance do outro falar versos.
a gente vai sortear duas coisas. Primeiro, quem começa e depois qual porção da Bíblia cada um vai falar. Então, um vai falar só versos do Velho Testamento e outro só do Novo Testamento. Bom, como está tudo empatado, eu vou embaralhar aqui o você começa e não foi dessa vez. Vou pedir para o Luiz sortear se você começa ou... Ok, então o Luiz começa e agora eu vou pedir para você, Alisson, sortear qual trecho da Bíblia você fala e qual trecho da Bíblia ele fala. Então você ficou com o Novo Testamento e você Antigo Testamento. Então, o Luiz começa com versos apenas do Antigo Testamento e você apenas com versos do Novo Testamento, ok? Estão prontos? Respira fundo. 2 minutos, valendo. Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. 2 Coríntios capítulo 2, verso 6. Basta a punição dada pela maioria. Êxodo capítulo 20, verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Romanos 3, 17. Desconheceram o caminho da paz. Êxodo, capítulo 20, verso 13. Não matarás. 1 Coríntios 13, 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Êxodo, capítulo 20, verso 14. Não adulterarás. 1 Tessalonicenses 5, 17. Próximo. Êxodo, capítulo 20, verso 15. Não furtarás. 1 Tessalonicenses 5, 20. Não desprezeis as profecias. Salmos, capítulo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Mateus 5, 2. E começou a dizer-lhes, começou a falar-lhes, dizendo. Salmos, capítulo 119, verso 165. Grande paz tem os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Lucas 4, 44. E pregava nas sinagogas. Salmos, capítulo 46, verso 1. Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Acabou o tempo. Ok, então a nossa produção já fez análise de todos os versos. Então o último verso dito pelo Luiz valeu, porque ele terminou de falar e aí quando eu ia passar para o Alisson, acabou o tempo. No total, o Alisson falou 6 versos e o Luiz falou 8 versos. Isso porque o Luiz começou e terminou. E, além disso, o Alisson teve um verso que não conseguiu falar e passou para o Luiz. Então, o Luiz falou 2 versos a mais. Dos 6 versos que você disse, Alisson, tem um verso que está em Lucas, capítulo 4, versículo 44, que você disse, e continuava pregando nas sinagogas. A nossa produção procurou em muitas versões, até no original, e em todas as versões ou diz e continuava pregando nas sinagogas da Judéia ou da Galileia ou de todo o país. Então, como faltou essa partícula do final, a gente não tem como considerar como correto. Então, dos 6 versos que você falou, 5 estão corretos. Já você, Luiz, dos 8 versos que você falou, os 8 versos estão corretos. E o placar termina assim. O Alisson com 1.800 pontos e o Luiz com 2.250 pontos. Alisson, foi um privilégio ter você aqui no programa. Certeza. Que Deus te abençoe. Vamos ver, tem a repescagem ainda, né? O pessoal vai acompanhando aí. Com certeza. E, Luiz, seja muito bem-vindo à segunda fase do Bom de Bíblia. Muito obrigado. E você aí de casa, eu te espero na semana que vem aqui no nosso programa de perguntas e respostas. E olha, você já sabe, não é? Você também pode ser bom de Bíblia. Até a semana que vem. Tchau, tchau.